Sejam todos muito bem-vindos à audiência pública da Lei das Diretrizes Orçamentárias por exercício de 2024. Meu nome é Sérgio, sou contador do município desde 2017 e estou aqui hoje representando a gestão, o Poder Executivo, na apresentação dessa audiência pública que faz parte do longo e complexo caminho aí de elaboração desse projeto de lei, da Lei das Diretrizes Orçamentárias por exercício 2024, uma importante lei aí do nosso arcabouço de instrumentos financeiros e orçamentários e de planejamento para os próximos anos. Vamos dando início a essa audiência pública. Eu gostaria de começar agradecendo a participação de todos. Como eu falei, é um projeto de lei complexo, então envolve não só diretamente ali na Secretaria da Fazenda, nosso secretário da Fazenda, Felipe Valim, bem como os colegas ali na contabilidade, que a gente trabalha diretamente na elaboração desse projeto, principalmente também a colaboração que a gente tem de todas as secretarias, né? A gente tem uma metodologia sólida de elaboração da LDO, aqui, assim como do orçamento e do plano plurianual, a gente tem uma metodologia sólida aí dentro desses 7 anos, a gente vem cada ano melhorando, então a gente tem reuniões, né? A gente tem organização, a gente tira as informações necessárias, a gente se reúne, né? Todos pensamos juntos naquilo que vai para medir as necessidades da população e da máquina pública e como a gente vai conseguir aplicar elas nos próximos anos. Então isso é a LDO, que a gente vai falar com mais detalhes agora nessa audiência. Gostaria de começar agradecendo, então aí sim a gente começa aí no passo a passo da nossa audiência de hoje. Roteiro da audiência, então. A gente vai começar com noções gerais da LDO, que é essa audiência pública que ela apresenta para o usuário interno, né, para os próprios servidores e gestores do Poder Executivo, bem como para o nosso Legislativo, que vai colaborar na elaboração dessa lei com a gente. A gente está entregando hoje, no dia 31 de agosto, estamos protocolando junto ao Poder Legislativo o projeto de lei com todos os seus anexos. É uma lei ali junto com os anexos, cerca de 50 páginas, então tem bastante material, bastante conteúdo. A audiência pública não tem esse viés, a gente está aqui para resumir, para transparecer aquilo que vem sendo tratado nessa importante lei. E o usuário, o cidadão, às vezes, então, não está acostumado com esse tipo de lei, e aí por isso que a gente sempre fala um pouco de noções gerais. Em seguida, a gente vai citar os principais pontos dos textos da lei. Vamos falar sobre as metas, limites e estimativas para o exercício de 2024 e, por fim, das principais metas e prioridades para o exercício de 2024, que essa última parte é aquela que a gente consegue com a colaboração de todas as secretarias, nas reuniões que a gente faz e no trabalho que a gente faz em conjunto. Começando então com as noções gerais. Noções gerais da Lei das Diretrizes Orçamentárias. A LDO, eu vou começar a chamar de LDO para não ficar falando esse nome longo aí ao longo da audiência pública. A LDO é o elo de ligação entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. O plano plurianual é o nosso instrumento de planejamento de médio prazo, o nosso plano plurianual vigente é de 2022 a 2025. E nele, a gestão planejou o que seria feito durante esses próximos 4 anos. E anualmente a gente tem a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que prepara então a Lei Orçamentária Anual, que é a execução de todo esse planejamento. Então, a LDO ela contém as metas de resultado primário e nominal, que a gente vai falar com mais detalhe em seguida, as metas do nosso regime próprio de previdência, e todas essas metas aí são advindas de cálculos, estimativas e estudos da receita e despesa, que justamente antecedem a elaboração do orçamento, que a gente vai começar agora em seguida, já em setembro, e vai entregar para o Poder Legislativo até o 10 de novembro, para ela ser aprovada e a gente começar janeiro já com o nosso orçamento de 2024. A LDO também orienta a elaboração em alguns pontos, a execução da LOA, da Lei Orçamentária Anual, definindo regras, metas e prioridades. Então a gente está aqui em 2023 vivendo a Lei Orçamentária de 2023. Às vezes a gestão, o Poder Legislativo, ou surge alguma demanda nova e a gente tem que analisar como aplicar isso orçamentariamente, como aplicar aquela ideia ou aquela nova necessidade orçamentariamente. Muitas vezes a resposta está aqui, na Lei das Diretrizes Orçamentárias. Então,
né, o PPA, a LDO e a LOA estão sempre interligados, como a gente vai ver no próximo slide. A LDO também visa cumprir os requisitos da Lei da Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, sendo um dos instrumentos que visam a eficiência de gestão e o equilíbrio financeiro e orçamentário. Então a gente está aqui não só pela transparência, pela boa gestão, pela qualidade da informação, mas porque a gente tem essas obrigações legais aí, tanto da Constituição quanto da Lei da Responsabilidade Fiscal, né, nós e todos os outros municípios, de fazerem audiências públicas para incentivar aí a participação do cidadão, o controle externo dos usuários internos, enfim. Como eu estava falando antes, né, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, ela está dentro desse sistema orçamentário e financeiro do nosso município. Então a gente tem um plano plurianual de vigência de 2022 a 2025. Lá a gente definiu as diretrizes, objetivos e metas para esses 4 anos. E anualmente a gente elabora a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que define as metas e prioridades da administração pública para o exercício em questão, e para depois então a gente efetivamente elaborar o nosso orçamento anual, que prevê a receita e fixa a despesa. A gente já vai falar, como vocês vão ver aqui, na LDO de receita e despesa, e essa receita e despesa que a gente vai apresentar aqui hoje, ela vai ser atualizada lá na lei orçamentária, até porque a gente vai estar em setembro, outubro, a gente tem mais subsídios aí da lei orçamentária do estado do Rio Grande do Sul. Temos também os subsídios da FAMURS, entre CNM, entre diversos órgãos que nos auxiliam a estimar bem a nossa receita e tentar alocar da melhor forma possível a despesa. Claro que isso é um trabalho que não é matemático, não é de estimativa, é de gestão pública, né? E é multidisciplinar, então envolvendo todas as secretarias e as ideias dos seus secretários e todos os seus assessores e ajudantes aí, né? Então a gente está aí, envolve, né, PPA, LDO e LOA, né, tanto o executivo quanto o legislativo. Então a gente está entregando hoje, como eu falei, depois o legislativo vai ter 45 dias para analisar, emendar, sugerir e fazer a sua audiência pública também sobre a LDO, para então depois a lei ser aprovada e publicada no prazo aí legal. Principais abordagens do texto da lei. A gente falou das noções gerais, vamos falar agora dos principais pontos, ser mais específico aí, principalmente para o nosso legislativo, né? Principais abordagens do texto da lei, do que trata o nosso projeto de lei da LDO, que nos anexos traz essa parte mais de metas e prioridades, de ações e de cálculos, e no seu texto traz o regramento para a gente executar o orçamento em 2024. Então na LDO a gente traz as metas e prioridades da administração pública municipal, como eu já citei, traz dispositivos sobre a organização e estrutura do orçamento, traz a margem de expansão, anexo de riscos fiscais, que são aqueles eventuais precatórios, aquelas eventuais dívidas que o órgão, que o município tem a pagar. Então, já na LDO a gente começa a estimar, junto à nossa procuradoria do município, né, como estão os nossos embrólios judiciais aí, e a gente já vai prever valores para isso, para chegar no orçamento e não ter uma surpresa, né? Também na LDO a gente fala sobre as disposições relativas à dívida pública municipal e sobre as despesas com pessoal e os encargos sociais, e as disposições sobre alterações na legislação tributária. Então muitas vezes quer majorar ou trazer algum benefício referente a impostos, a LDO já vai trazer regramentos, né, que consequências isso traz na LOA, o que a gestão tem que fazer antes de implementar isso que ela quer. Isso tudo está no texto da Lei das Diretrizes Orçamentárias. Também, no texto da lei, em seus anexos, a gente vai tratar da meta do resultado primário nominal, da estimativa da receita corrente líquida e do limite com gasto de pessoal, as disposições sobre as emendas à lei orçamentária anual, as emendas que a gente tem aí do nosso poder legislativo. Em 2024, vale frisar aí na audiência que tem a novidade das emendas de bancada. A gente vai ter, além das emendas individuais que a gente vem aplicando, se eu não me engano, desde 2018, vamos ter também as emendas de bancada, e a LDO traz regramentos, né, que complementam a nossa lei orgânica, que também traz sobre esses assuntos. E por fim, a gente tem disposições sobre auxílios, contribuições e subvenções, que
aqueles repasses, né, da Lei 13.019, aqueles repasses para ONGs, para organizações sociais, também traz alguns regramentos sobre como isso deve ser feito orçamentariamente no próximo ano. E a gente pode entrar então nas metas fiscais e estimativas. Agora a gente vai trazer números, né? A gente já entendeu o que é a LDO e o que ela traz. Vocês podem ver no projeto de lei, que vai ser em seguida publicado. Lá a gente tem na íntegra todos os detalhes, e aqui agora a gente vai falar um pouco dos números. Então, metas para 2024. A receita corrente líquida projetada, estimada para 2024, com base aí, né, em diversos parâmetros que a gente usa, PIB, inflação, crescimento vegetativo, esforço de arrecadação, né, entre outros parâmetros matemáticos, aí, evolução histórica das receitas. A gente tem uma receita corrente líquida, que não é a receita total, que a gente vai falar em seguida, a receita corrente líquida de 91.900.000, quase 92 milhões. E essa receita corrente líquida, que é diferente da receita total, ela é, na verdade, uma fórmula aí trazida pelos órgãos fiscalizadores, pela Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de Contas, que a gente usa como base para quê? Para estimar o nosso limite de gasto pessoal, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Também serve como base para a gente estimar ali a nossa reserva de contingência do Executivo, que é o segundo texto da nossa LDO, a gente está trazendo nesse projeto de lei, que é no mínimo 4% da receita corrente líquida, e também é base para o 1,2% que é destinado às emendas individuais do nosso Poder Legislativo, bem como 1% da novidade que eu falei, que é o valor destinado às emendas de bancada. Então, lá na reserva, tanto esse valor de 1,2% quanto de 1%, a gente já avisa aí o nosso Poder Legislativo, todo esse valor de 4%, de 1,2% e de 1% vão estar lá reunidos na nossa reserva de contingência. E lá no orçamento, quando chegar na hora de emendar, né, de fazer as emendas individuais, as emendas de bancada, esses valores vão ser retirados lá da reserva de contingência e colocados aí conforme as vontades e as ideias dos nossos vereadores, né? Não vamos entrar aí, é a primeira vez que a gente vai falar das emendas de bancada, não tenho tanta propriedade para falar delas assim, mas vale deixar aqui registrado qual é a diferença, né? As emendas individuais é aquelas que os vereadores, que cada um dos nossos 9 vereadores, né, tem um valor ali que gira em torno de 100 mil, pelo menos em 2023 foi isso, e aí eles vão destinar, né, esse valor para ações que estão de acordo com o PPA, com a LDO e com a LOA, para entregar aí na forma de serviços ou na forma de auxílios para a nossa população. E a emenda de bancada, diferente da individual, ela é o quê? Né, a nível municipal é a reunião de ideias de vereadores. Eles vão pensar em grupo e vão pensar nesse valor em grupo, né, o que eles vão, se eles têm alguma ideia em comum, eles vão então reunir esse valor e vão propor aí orçamentariamente para ser realizado. Além disso, a gente vai falar da nossa meta de resultado primário. O que é o resultado primário? A diferença entre a receita primária e a despesa primária. Receita primária é a receita advinda de impostos, a receita que a população, o contribuinte, traz para o órgão público. E despesa primária é aquela despesa que o município devolve para a população em serviços e etc. Ou seja, não entra aqui operação de crédito, nem pagamento de juros, nem os rendimentos dos valores que ficam nas contas bancárias. O resultado primário é aquela coisa mais seca, mais da receita de impostos mesmo e daquilo que é devolvido efetivamente, não aquilo que é usado para pagar dívidas, enfim. Então a nossa meta na LDO 2024 foi fixada em 7.136.187. Lembrando que o cálculo detalhado de cada valor que a gente traz aqui está nos anexos do projeto de lei. E a meta do resultado nominal ficou em 3.348.000. O resultado nominal, ele diferente do resultado primário, esse sim traz tanto as receitas patrimoniais quanto as despesas com pagamento de juros, com pagamento de dívida. Então, quando a gente tem um resultado primário positivo, ali como eu falei antes, de 7 milhões, significa que a gente projeta que em 2024 teremos uma receita primária maior do que a despesa primária, ou seja, capacidade de pagamento, capacidade de endividamento do município. E aí o resultado nominal calcula o nosso endividamento projetado. A gente tem aí atualmente 2 operações de crédito
uma com o BRDE, uma com o Badesul. A Badesul está acabando. O Banco do Brasil também acaba agora em 2023, o Badesul ainda vai em 2024, o BRDE até 2029, e está sendo pleiteada aí lá no SADPEN, né, junto ao Badesul, uma nova operação de crédito aí no valor de 5 milhões. O nosso legislativo e a gestão estão sabendo bem desse valor de 5 milhões, 1,5 milhão para iluminação e 3,5 milhões para pavimentação. Esse valor está já previsto na LDO, né? Embora ainda não tenha sido contratado ou assinado o contrato, né, as coisas como vem andando lá no sistema do SADPEN, lá no orçamento a gente vai ter provavelmente a absoluta certeza dessa operação de crédito. Então eu só queria citar ela porque ela também já está sendo prevista nessa projeção de resultado nominal, e ela entra bastante aí nessa diferença de 7 milhões para 3, junto com as outras que a gente já tem. Ela e os juros que a gente vai pagar delas é que entram para esse resultado nominal, né? Falando de uma maneira mais simples, aí não vamos entrar em detalhes de fórmulas e tal, que não é o objetivo da audiência. Então, como eu falei, a gente tinha falado ali de metas e de receita corrente líquida, que é usada para, né, que é uma fórmula do tribunal, da STN, para a gente chegar em determinados resultados e determinadas metas, buscando o equilíbrio financeiro fiscal. Agora, a receita total estimada, que é aquela, né, que os vereadores e os secretários estão mais acostumados, tá? Qual é o orçamento do município para 2024? Na LDO a gente projeta esse orçamento no valor de R$ 105.865.980,91. É um crescimento muito legal que a gente vem vendo ano a ano do nosso município. Em 2023 a gente vai ter de novo uma receita estimada muito boa, e aí a gente tem essa projeção para 2024 no valor de 105 milhões. Dentro desses 105 milhões, a gente tem receitas correntes, aqui em azul, no valor de 100 milhões, receitas de capital, que são as receitas recebidas de emendas, de transferências, de convênios, para investimento no valor de 102 mil. Isso aqui depende muito da evolução, né, da apresentação de projetos pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, e o município sendo contemplado. Então, na LDO, hoje, a gente está aqui em agosto, a gente não tem nada tão concreto, a gente tem sim previsões, a gente bota valores de contrapartida, né? Quando a gente olhar o nosso orçamento lá em detalhe, a gente vai ver que tem. Agora que a gente vai efetivamente receber esse valor, ainda não é certo, por isso que está apenas 100 mil ali, que é o valor do par da escola da creche Zona Sul, da Zona Norte ali, né? Mais uma etapa. Então não tem, conforme essas coisas foram evoluindo, a gente vai colocando no orçamento, seja lá na elaboração da LOA ali em outubro, seja durante o exercício de 2024. Essa receita de capital normalmente ela se altera ao longo do ano. E as receitas intra-orçamentárias, que são as receitas entre a prefeitura e o nosso regime próprio de previdência, que envolvem o assunto, né, contribuição tanto do servidor quanto dos patronais que a prefeitura paga para custear a previdência pública municipal. Então é isso que compõe os 105 milhões, e a gente vai olhar agora com mais detalhe a alocação global, né, estimada das despesas. A gente vai olhar com mais detalhe agora, começar de uma forma mais sistêmica. Desses 105 milhões, 865 mil previstos para 2024, a receita é igual à despesa, né? Então a gente tem na despesa também 105 milhões 865 mil. Né? É um valor que, né, vocês sabem, a gente não tinha chegado na casa dos 100 milhões, então 2024, forte tendência de alcançar essa meta. E dentro dessa despesa projetada, é legal a gente sempre frisar, 5 milhões e 600 são a nossa reserva de contingência, que é os 4% da reserva do Executivo, e mais os 2,2% das emendas do Legislativo. Também temos nesses 105 milhões a amortização da dívida pública, pagamento de juros e principal da dívida, que eu citei anteriormente, no valor de quase 1 milhão e 700. Temos contribuição ao PASEP, no valor de 840 mil. Temos os riscos fiscais estimados, no valor de 420 mil. Aí entram precatórios do Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, entre outros que vão surgindo, e que é aquela estimativa que eu comentei que a gente, junto com a Procuradoria-Geral do município, a gente levanta para prever orçamentariamente, se precaver, né? Como tu tem um risco daquela despesa acontecer, tu tem que ter uma compensação, e a nossa compensação normalmente é a previsão orçamentária para evitar surpresa. Temos também a reserva e as despesas do nosso regime próprio de previdência dentro desses 105 milhões, que é aí quase 14 milhões se refere a isso. E aí sim, né, considerando esses encargos especiais aqui,
depois a gente vem com investimentos, despesas correntes e despesa com pessoal, tanto do executivo quanto do legislativo, no montante de 83 milhões. Né? Para os vereadores, que eu sei que eles gostam disso, vale citar, desses 83 milhões, somando FAPs, somando educação, somando saúde, né? Então a gente tem aí 50% do orçamento para a Previdência, para a saúde e para a educação. Né? Desses 105 milhões, cerca de 50% do orçamento envolve essas três áreas aí do nosso município. E os demais valores entre as demais secretarias. Agora, detalhando então, como eu falei, a gente tem uma metodologia sólida aqui, a gente se reúne, a gente tem hoje uma ferramenta, né, uma planilha Excel, com um design bonito, com um design fácil, tanto para o secretário mais experiente quanto para o novo servidor. Ele consegue visualizar melhor do que aqueles relatórios cheios de números, cheios de código. A gente elaborou, a Secretaria da Fazenda elaborou orçamento inteligente. Né? Eu não tinha comentado ele nas audiências anteriores, porque a gente estava implementando, então passou todo esse ano aí de 2023, está sendo bem utilizado, foi muito bem utilizado nas reuniões. Né? É uma ferramenta que a gente consegue registrar tudo aquilo que a gente conversou na reunião. Para quê? Para quando a gente estiver elaborando a LOA, para quando a gente estiver executando o orçamento, os secretários e seus assessores vão conseguir lembrar aquilo que foi planejado e por que aquele valor foi priorizado para isso. Então, né, a gente está muito satisfeito com esse trabalho que vem sendo feito, com essa evolução que a gente, ano a ano, vem melhorando essa capacidade, né, do município planejar suas despesas, porque a gente sabe que sempre as necessidades aí, as despesas normalmente são maiores do que as nossas capacidades, então a gente tem que ter organização e planejamento para tentar entregar o serviço público para a nossa população. E aí, por consequência dessas reuniões, que a gente vai trazer as ações priorizadas. A gente tem no nosso plano plurianual 2022-2025 algumas áreas temáticas. Aí tem uma área temática disciplinar, meio ambiente, agricultura e iluminação, assistência social, educação, saúde, infraestrutura e planejamento, turismo e cultura, ações legislativas, segurança pública. Dentro dessas áreas temáticas, a gente tem os nossos programas lá no plano plurianual. E a LDO justamente traz aquilo que foi priorizado dentro de cada programa, né? Dentro da educação infantil, dentro da infraestrutura e mobilidade urbana, o que vai ser feito, né? O que vai ser licitado, até porque a gente tem o plano anual de contratação. Agora em 2024 vai começar a nova lei de licitações, que além de LDO, de LOA, de dotações que a gente está acostumado, agora a gente tem plano anual de contratação, que a gente tem lá no departamento financeiro. Hoje tem o André lá, o diretor financeiro, que faz um baita trabalho na elaboração desse plano anual de contratação, que vai começar a ser elaborado pelas secretarias já agora em setembro. Isso tudo, né, tem que ser, tudo isso faz parte desse planejamento para a gente conseguir realizar aquelas ideias e entregar o serviço público durante o exercício de 2024. Então, dentro dessas áreas temáticas é que a gente distribuiu esses 105.865.000 previstos para 2024. E aí a gente vai falar aí por área temática, né? Não vamos entrar em tanto detalhe, a gente está, na verdade, já na última fase aí da nossa audiência pública. Aqui a gente vai trazer um esboço daquilo que se estima e que vai ser o orçamento de cada secretaria, né? O que a gente vai entregar de ação orçamentária, de projeto, de atividade dentro de cada área temática, dentro de cada programa e do orçamento de cada secretaria. Então, os nossos programas multidisciplinares aí, que envolvem muito, né, a manutenção da máquina pública. O que a gente tem de ações em destaque? Gestão de RH, que é a folha, né, cerca de 15 milhões. Aqui é multidisciplinar, mas não entra a folha da saúde nem da educação, então, nem da iluminação pública, que a gente está trazendo realmente a folha né, Secretaria de Administração, Turismo, Fazenda, Planejamento, Gabinete, enfim, né, sem considerar educação e saúde. A gente tem também manutenção das secretarias e departamentos, no valor de 3.135.000. Muito desse valor é manutenção da Secretaria da Administração, manutenção da Secretaria da Fazenda, que a gente tem aqueles valores a pagar de sistema, né, de suporte, de estrutura de softwares, estrutura física, pagamento de correios, pagamento de bancos, né, serviços bancários. Então é isso que dá esse volume aí da manutenção. É basicamente isso. Temos a manutenção dos veículos da secretaria, com exceção do transporte escolar, aqui a gente tem o valor de 1.802.000
para 2024, que entra combustível, entra revisões, entra locações, etc. O programa Acelera Arroio do Sal entra aqui também, valor de 93 mil. A amortização da dívida pública, a gente já comentou, entra aqui também. A contribuição ao PASEP, as remunerações do FAPES, né? Então os nossos aposentados e pensionistas estimados aí no pagamento de 5 milhões e 200 mil para 2024, com base no nosso cálculo atuarial, né, realizado em 2023. A reserva do FAPES está aqui também, a reserva de contingência está aqui também, e as sentenças imprecatórias, que são aqueles riscos fiscais que eu citei anteriormente, estão aí também. Na área temática da segurança, o que a gente tem de ação em destaque? O apoio ao GASP, que a gente já vem fazendo aí há diversos anos, que é o nosso conceito, um valor de 78 mil anual. Cercamento eletrônico, uma ação orçamentária que estava prevista no PPA, mas ainda não tinha sido prevista efetivamente em uma LDO e uma LOA, então a tendência é que aconteça alguma movimentação em 2024, a expectativa é essa, que a gente viu junto ao prefeito e os secretários nas reuniões. Então, o valor de 100 mil priorizado para 2024. Apoio aos bombeiros voluntários, o valor de 116 mil, a gente tem também na área da segurança e defesa civil, né? E da segurança, para destacar, seria isso. Na área temática da legislativa, legal citar aqui para os vereadores, né? A Câmara vai elaborar o seu orçamento com mais detalhe, principalmente agora em setembro e outubro, né? Estava em contato com o nosso colega contador Giovanni. Então, o que a gente vai trazer aqui na LDO sobre o legislativo, né, nós como executivo, é o total de duodécimo previsto, considerando a nossa receita reestimada para 2023, vai ser de 4 milhões e 800. Dentro desses 4 milhões e 800, cerca de 2 milhões e 400 de folha, manutenção do Poder Legislativo, encargos, e os demais recursos aí a serem alocados junto ao Poder Legislativo no orçamento. Na área temática de turismo e cultura, nós temos aí eventos turísticos e culturais, pontos turísticos e culturais, eventos e estruturas esportivas, tudo é pensado dentro dessa área temática. Então a gente tem para destacar aí na nossa LDO a manutenção das guaritas, 90 mil, tem que renovar ali, segundo a Secretaria de Turismo nos passou, essa renovação aí ela é iminente, tem que acontecer já para o próximo verão, das guaritas salva-vidas, né? Saneamento da orla, que a gente está falando de banheiros químicos, né? O veranista está aí, o turista está aí, e aí aqueles banheiros químicos que ficam à disposição, principalmente no verão, mas também ao longo do ano, então é um valor aí de $500 mil no ano, às vezes mais. Temos eventos turísticos e culturais na casa de 2 milhões, dentro dos eventos turísticos e culturais estão os eventos de inverno, os eventos de Feira do Livro, né, os eventos de verão, a festa do pescador, enfim. Todos esses valores aí giram em torno de 2 milhões priorizados na LDO. Eventos e estruturas esportivas, todos os campeonatos que a gente tem aí, vôlei, futsal, futebol amador, ping-pong, motocross, arena esportiva de verão, etc. Todos aqueles projetos que a gente tem, cerca de 500 mil e $500 mil por ano, previsto pela Secretaria, pela gestão. E na próxima área temática, então, infraestrutura e planejamento, aqui é uma prioridade que foi nos o prefeito, a gestão deixou bem claro em reunião, né, que é uma prioridade essa área, infraestrutura e planejamento. Para 2024, é claro que os nossos recursos, eles são, apesar de um orçamento de 105 milhões, né, a gente tem toda a demanda na saúde, educação, assistência social, etc. Infelizmente a receita não é o suficiente para cobrir toda a necessidade, mas algum valor é priorizado, né, e a gente, conforme o desempenho da receita for acontecendo em 2023 ou 2024, esses valores podem ser aí, suplementados, né, para poder entregar mais do que é previsto inicialmente. Então, apesar de, eu faço isso ainda porque apesar de ser uma prioridade, a gente vai ver os valores que, em comparação ao, em porcentagem do orçamento, não é tudo aquilo que a gestão, que o próprio Poder Legislativo gostaria. Mas a gente tem aí para manutenção das vias públicas o valor priorizado de 1 milhão para 2024. A gente está falando de tapa-buraco, de melhoramento de vias já existentes, limpeza das vias públicas, capina, entulho, etc., no valor de 290 mil, sinalização das vias urbanas no valor de 200 mil, construção de pontes no valor de 150 mil, passeios públicos no valor de 125 mil, asfaltos e calçamentos no valor de 300 mil,
aquisição de veículos para mobilidade do pessoal aí da infraestrutura e mobilidade urbana, bem como contrapartidas para eventual caminhão ou maquinária, soma o valor de 220 mil para 2024. A área temática de meio ambiente, agricultura e iluminação pública. A gente tem aí ações em destaque, né? Na iluminação pública, o orçamento da iluminação pública de 2024 está no valor de 3.317.000. Desses 3.300.000, cerca de 1.800.000 vão ser para pagamento do fornecimento de iluminação pública, cerca de 180.000 vai ser para o RH, para a folha do pessoal do departamento de iluminação pública. A gente tem aí ampliação da rede de iluminação pública, manutenção da rede de iluminação pública, tudo dentro desses 3 milhões aí, e atualmente aí a gestão tem que arcar também com um pouquinho de recurso livre para entregar tudo que a iluminação pública do município precisa. A limpeza pública e central de triagem, a gente tem o valor de 4.625.000, aqui entra recolhimento do lixo, destinação do lixo, manutenção da central de triagem, aluguel, né, alocação das lixeiras, enfim, toda a gestão da limpeza pública está dentro desse valor aí de 4.625.000. A gente tem na guarda responsável de animais, que é os projetos de castração que historicamente o município vem entregando, o valor de 131.000. Fiscalização de animais, que daí os animais de grande porte, cavalos, vacas, que, enfim, evitar acidentes na estrada, entre outros serviços ali prestado pela nova Secretaria da Agricultura. A gente tem o valor de 65.000 previsto. O Parque Tupãssi, os sítios arqueológicos, limpeza da lagoa, limpeza dos arroios, estruturação do Parque Marambaia, dá um valor de 355.000 priorizado para 2024. Na área temática da assistência social, a gente tem aí dentro da gestão dos serviços de assistência social, né, que são diversos, ações de destaque: Programa Qualificar, previsão aí de 165.000 para 2024, Programa de Aquisição de Alimentos, no valor de 100.000, que está para ser implementado em 2023, e ele sendo implementado em 2023, a sua continuidade em 2024 está aí priorizada. Benefícios eventuais, aqui entre cestas básicas, auxílio funeral, auxílio moradia não, auxílio mudança, valor de 246.000. Serviços socioassistenciais, que são realizados principalmente com os recursos recebidos pelo Estado do Estado e da União pela Secretaria da Assistência Social, a gente tem o valor de 125.000 priorizado para 2024. Na área da educação, né, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, na educação especial, quanto na parte do apoio administrativo lá da Secretaria, a gente tem ações em destaque. Na educação infantil, que nessa unidade orçamentária a gente tem cerca de 8.300.000 previstos para isso. Desse 8.300.000, cerca de 6.800.000 é pessoal e encargos. A Escola da Zona Norte, que é aquela receita de capital que eu comentei lá no começo, valor de 100.000. A alimentação escolar da educação infantil, 280.000. Ampliação da Escola Bem Me Quero, um investimento importante aí previsto na LDO para 2024 no valor de 850.000. E no ensino fundamental, dos 16.500.000 previstos, a gente pode citar aí também a folha no valor de 13.700.000. O transporte escolar no valor de 730.000. A ampliação da Escola Paulo Freire no valor de 300.000. O PROMEC, que é o contraturno escolar, no valor de 285.000. E a aquisição, esse último pode cancelar, esse ano não tem aquisição de ônibus previsto, apenas o transporte escolar aqui no valor de 730.000. Ainda na educação, a gente tem a educação especial no valor de 391.000, que é pequeno ainda, por quê? Porque você sabe, a gente tem lá a Escola de Educação Especial, o Sandrinho, que foi inaugurada em 2023, mas ela ainda não está estruturada, não tem o pessoal necessário para a gente estar funcionando sem ainda essa parceria que a gente tem junto à PAI Terra de Areia, no valor de 215.000. Então, esse valor priorizado para a educação especial, né, em reunião com a Secretaria da Educação, o secretário Diego nos passou, conforme as coisas forem andando e sendo viáveis, esse valor pode variar, né, e a gente vai diminuir a terceirização dos serviços, vamos finalmente atender aqui dentro do município, mas ainda existem alguns passos a serem dados até o pleno funcionamento da escola.
E no gabinete da Secretaria de Educação vale também citar um investimento no auditório de eventos educacionais. Está no gabinete da Secretaria de Educação porque, como é evento educacional, vai pegar tanto educação especial, quanto fundamental, quanto infantil, quanto eventos da própria Secretaria da Educação que tenham essa finalidade. Então está priorizado na LDO o valor de 528 mil. Por fim, na nossa área temática da saúde, a gente tem aí atenção básica, saúde de média e alta complexidade, vigilância em saúde. A gente sabe que simplesmente a gente pagar a folha, né, a gestão de RH dos nossos profissionais da saúde, assim como na educação, tu já está entregando educação, tu já está entregando saúde, né? É um serviço que depende muito desses profissionais. Na atenção básica, a gente tem previsto aí o valor de 3.683.000. Na média alta, o valor de 3.736.000. Média alta pega o quê? Pega transporte, acesso a exames de média e alta complexidade. O nosso posto 24 horas é considerado média e alta complexidade. E até pelos atendimentos, né, de especialidades em saúde. Na atenção básica entra também exames, né, exames da atenção básica, entra os profissionais das UBS, estruturação, né, dos serviços, dos softwares, dos materiais farmacológicos, ambulatoriais, né, tudo que a saúde precisa está previsto nesses valores, né, sempre, embora a gente vai ter um orçamento aí de cerca de 21 milhões para a saúde em 2024, a gente sabe que mesmo assim a Secretaria está sempre buscando uma gestão de recursos, buscando emendas para conseguir entregar saúde pública para a nossa população. E terminamos aqui a nossa audiência pública, né? O objetivo dessa audiência é isso, é transparecer todo esse caminho que a gente tem na elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias, que, volto a dizer, envolve todas as secretarias, né? Toda por trás, então, dessa audiência pública que a gente visa o quê? Citar os principais pontos da lei, para auxiliar o nosso poder legislativo a debater os assuntos. A gente está sempre aberto, aí, seja nos comentários, no nosso e-mail, fazenda@arroiodesal.rs.gov.br, bem como nas próximas audiências, e enfim, a gente está sempre aberto a esclarecimentos, e a gente espera que tenha sido proveitosa a informação que a gente trouxe, e consideramos aqui então encerrada a audiência pública da Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 do município de Arroio do Sal. Muito obrigado a todos pela participação e pela colaboração na realização desse complexo trabalho de elaboração desse instrumento aí financeiro e orçamentário do nosso município.